Olá, para quem está assistindo essa live gravada, o tema é como a ferida da rejeição e do abandono me impedem de viver um amor. Eu vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Boa noite, queridos. Estou colocando aqui o tema da live. Como a ferida da rejeição e abandono me impedem de viver um amor. Feito. Mari, querida. Boa noite. Vivi. Natália. Andréia, Fabiana, Berenice, Ellen, Jack, Mônica, sejam bem-vindos na live de hoje. Falaremos, estamos na semana aí de Dia dos Namorados, então o tema da semana vai ser o amor. Vou fazer uma live hoje e outra amanhã, e hoje em especial vou falar das feridas emocionais. Boa noite, Júlia. Porque, gente, sem atravessar, sem resolver as suas feridas emocionais, eu preciso te dizer que tu não vai te realizar nos relacionamentos. Pelo menos não de forma consistente. E vocês vão entender nessa live por quê, tá? E claro, a boa notícia é que super existe resolução para tudo isso. Tô aqui também. Simone, buenas noches. Bom te ver por aqui. Simone é uma mentorada minha. Depois eu vou falar um pouquinho da minha mentoria. Rita, Lia. O que vocês entendem, gente, por ferida emocional? Boa noite, Raquel. O que vocês entendem por ferida emocional? Porque, infelizmente, gente, não ensinam isso na escola, na faculdade. Esse, para mim, é um dos grandes pontos, né? Imagina viver algo tão elementar e a gente coloca toda uma projeção, né, de felicidade e tudo mais nos relacionamentos, né, na instituição família e ter um filho, só que a gente faz lá faculdade de, sei lá, direito, estuda infinitas leis de não sei do que, se torna engenheiro, entende dos cálculos, não sei lá o que, mas nunca buscou um estudo, nunca se aprofundou em algo relacionado a essa arte de se relacionar, porque é uma arte complexa, desafiadora. Para mim, assim, se a vida é uma escola, os relacionamentos amorosos são a faculdade, o mestrado, o PhD. E espero que vocês compreendam isso hoje na live. Hoje vocês vão sair com uma compreensão muito interessante, tá? De como o mundo emocional de vocês se forma lá na infância, se estabelece lá na infância e tu simplesmente vai reproduzindo aquilo que foi estabelecido lá de forma muito inconsciente na tua vida, né? Sobretudo nas tuas relações e, claro, em especial nas relações amorosas. Porque as relações amorosas, né, elas são um ensaio da construção de uma nova família. Entende a jogada? Então, se na minha família de origem eu tenho questões, eu tenho dilemas, eu tenho pontos não vistos, pode ter certeza que na nova família que eu quero criar, eu vou arrastar inconscientemente tudo isso. Isso é o que se observa, isso é uma máxima, tá? Dentro do universo do autoconhecimento, do mundo terapêutico, não há a menor dúvida quanto a isso. A questão é, né, se tu compreende isso de forma profunda e se tu faz movimentos para resolver esses conteúdos, tá? E para a gente resolver e compreender tudo isso, a gente precisa entrar em contato, né, com sabedorias que expliquem isso, e eu vou compartilhar com vocês essa sabedoria. Tem um livrinho, inclusive, que super sugiro para vocês, super famosinho aí, que é As 5 Feridas Emocionais. Tu encontra em qualquer lugar, olha, por R$40. E eu daqui vou trazer os pontos principais para que você se identifique. Vocês vão ver, gente, porque eu vou falar dessas 5 feridas emocionais, tá? Eu vou ir além da rejeição, abandono, tá? Eu vou falar da ferida da rejeição, do
do abandono, mas vou falar também das outras 3, tá? Humilhação, traição e injustiça. Eu tenho certeza que eu falando dessas 5, tu facilmente vais te identificar com pelo menos uma, tá? E isso já sinaliza que provavelmente tem conteúdos para serem olhados em você, tá? Porque a grande verdade gente, não é se tu tem alguma ferida emocional, e sim qual é a tua ferida. Porque, via de regra, nós saímos assim da infância, feridos. E vocês vão entender por quê. Boa noite, Cacá, Zanini, Verônica, Fernanda. Então, vamos iniciar esse papo. Vou pedir para quem está na live aí, encaminha essa live para quem você sinta que possa gostar desse tema. Reforço que amanhã às 19 horas vou fazer uma outra live, vou entrar mais na parte do apego, da teoria do apego evitativo, do apego ansioso, não sei se já ouviram falar, tá? Mas hoje vamos falar das feridas emocionais, tá? Para começar falando das feridas emocionais, vamos voltar uns passos para trás, desde lá, né, da nossa concepção, tá? Me acompanhe, gente, vem comigo, porque se não entender isso aqui desde o início, quando eu for trazer lá as feridas emocionais, que é para tu te identificar e entender qual caixinha, vamos dizer assim, tu tá presa para no segundo momento te libertar, a matemática aí não vai fechar para ti, quando vem não vai fazer sentido. Então, presta atenção, tá? Quem gosta de anotar, pode anotar. Considero essa aula super importante, né? É uma aula que eu dou dentro da minha mentoria, porque isso aqui é a base, gente. Feridas emocionais é algo que aqui eu vou falar à luz dos relacionamentos, mas ela vai estar no trabalho que tu escolhe, no trabalho que tu vai parar, com o chefe que tu vai lidar, nas tuas amizades, ela vai estar em todos os lugares. Porque quando nós estamos feridos, carregando uma dessas feridas, o intrigante, ou nem tão intrigante, porque tem uma lógica por trás disso, é que tu vai tender a reproduzir essa ferida nas tuas relações, em diferentes lugares, com diferentes pessoas, repetidamente, incessantemente. Vai dar uma volta e vai dar outra e tu, pá, vai entrar em contato com aquilo. Vai dar uma volta e vai dar outra e pá, tu vai entrar em contato com aquilo. É o que se observa. Até que tu pare, sente e resolva na raiz. E dá um trabalhinho fazer isso. Mas é possível, ok? Então vamos lá. Desde o momento da nossa concepção, né, vamos imaginar aquela cena lá, eu no ventre da minha mãe, num lugar ali teoricamente seguro, né? Nem sempre é, mas via de regra é um lugar onde a gente tem tudo o que a gente precisa, certo? Tu tá ali conectado à fonte que te criou, com um cordão umbilical onde tu recebe na medida certa os nutrientes, a água, é quentinho, é seguro, não tem nada para ser feito, tu é 100% suprido ali, certo? Tu consegue te desenvolver, inclusive, numa velocidade absurda. Em 9 meses, uma coisinha desse tamanho se torna um bebezinho, já com membros, órgãos. Por quê? Porque é um ambiente super seguro. Ali tu tem tudo, ok? E aí vem o parto, a sua chegada na Terra. E olha que interessante, esse parto é representado, né? Representado não, né? De forma literal, cortam o cordão que te conecta à fonte da vida, à fonte que te criou. E a partir desse corte, o que acontece, vocês acham? O bebê já chega chorando, não chega? Já é o primeiro trauma, gente. Nós chegamos neste planeta, nosso primeiro respiro aqui é traumático, é doloroso. E aí muitas teorias vão trazer, né? Dependendo das condições que esse bebê traz, né? O ideal seria esse bebê sair, né, de dentro da mãe e pular pro colo dela. E ficar aí por um bom tempo, mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. Só esse ato do bebê tomar uma distância da mãe no primeiro respiro neste planeta é suficiente para trazer já uma dorzinha de rejeição, de abandono, de desconexão da fonte. Só de eu falar eu senti aqui, ó, algo no meu coração. Entendem? E aí, diante disso, imagina, eu tinha tudo o que eu precisava, segurança, nutrientes, só que aí eu sou um serzinho hiper frágil.
cheio de necessidades, desde necessidades fisiológicas, como, né, tomar o leite, me nutrir, ter a temperatura certa, como também necessidades afetivas, receber carinho, contato, presença, atenção, afeto. Só que o que acontece via de regra? Nossos pais não conseguem suprir de forma satisfatória as necessidades dessa criança. Porque esses pais são pessoas bem comuns, que estão tendo toda uma vida rodando, muitas vezes têm dificuldades financeiras, inseguranças, nunca foram pais, têm seus dilemas, né? Eles também foram crianças antes, quando vê lá na ocasião, não, né? Não receberam também uma carga bem pesada, né? De experiências, de emoções, também carregam traumas e naturalmente eles apresentam dificuldades nesse cuidado, nessa nutrição. E aí imagina que cada vez que essa criança sente que suas necessidades não foram atendidas, aí vamos falar um pouquinho mais de necessidades mais afetivas, assim, né? Desse cuidado, desse olhar, do elogio, do incentivo, ela sente uma falta, uma desconexão. E isso, gente, é muito dolorido, sobretudo para uma criança, porque ele é um serzinho ali hiper vulnerável. Ele está ali realmente, ele depende desses pais para sobreviver. Uma questão não é de, prefiro estar aqui ou não prefiro. Não, tudo está na mão desses pais. Então eles estão muito à mercê ali. E o momento onde eles se sentem seguros, qual é? Quando eu estou próximo. Quando eu tenho uma conexão com os meus pais. Quando eu tenho o toque, o afeto, eles estão com o olhar, com a atenção em mim. Aí essa criancinha, ou bebezinho, né, consegue se sentir seguro, se sentir que é amado, que é benquisto, admirado, merecedor de amor. Entretanto, quando isso não acontece, acontece o oposto. Essa criança se sente insegura, se sente desconectada. Se esses pais não olham para ela, já começa a criar uma fantasia de que tem algo errado com ela. Por isso os pais não gostam de mim. A criança não entende, por exemplo, que um pai tem que passar o dia inteiro fora de casa para ganhar dinheiro. Ela nem sabe o que é dinheiro, o que é dinheiro. Ela não sabe o que é dinheiro, o que é trabalho, o que é trabalho. Trabalho é aquela coisa que tira o meu pai de mim. Quando ele fala trabalho, ele some por 9 horas e quando ele volta para casa, ele está cansado. Aí ele vai para a sala, não tem um contexto assim, ele vai para a sala e a gente não pode nem falar. Porque papai precisa descansar. Então ali entende. Aí, inclusive a criança já cria uma crença ali de que trabalho é algo ruim. Trabalho me afasta das pessoas. E aí quando vê lá na frente vai ser uma pessoa que não quer trabalhar, imagina. Ou tem um dilema ali com o trabalho. Tudo se origina na infância, tá, gente? Não tudo, mas as bases do que tu vai viver na fase adulta acontecem lá, ok? Tá fazendo sentido até aqui? Gente, tragam perguntas à vontade, tá? Porque esse tema aqui é meio que infinito. Conforme vocês vão trazendo questionamentos, eu vou direcionando a minha fala para quem está aqui, né, disposto a me ouvir, dedicando, né, dentre as infinitas possibilidades que tu poderia estar fazendo, tu resolveu sentar e me ouvir e eu honro muito isso, tá? Honro pessoas que estão comprometidas a aprender e crescer, tá? E a finalidade dessa live é essa, expandir a consciência de vocês, tá? Ok? Estamos construindo, vamos chegar em seguida nas feridas, tá? Basicamente eu já expliquei qual é o mecanismo, né? E o que normalmente a criança confunde? Aprovação com amor. Para a criança ser amada é ser aprovada. É ser vista, né? Receber atenção. E aí, quando ela vive uma desaprovação dos pais, ela sente que ela não é amada, que tem algo errado com ela, algo que é insuficiente, um defeito que precisava mudar. Só que essas faltas e carências não é uma simples falta de desconexão. Essa criança dá uma interpretação. Ela interpreta essas faltas e carências e desconexões com esses coloridos das 5 feridas emocionais que eu vou trazer para vocês. Tá? Pela minha perspectiva, não são só essas 5 feridas emocionais, mas essas 5 são uma máxima, né? Um estudo muito profundo no universo das terapias. Praticamente não, né? Mas
Muitas linhas de abordagem usam essa perspectiva e eu poderia dizer, sem medo de errar, que todos os clientes que chegaram para mim em 6 anos de atendimento, mais de 2.000 pessoas, em todas elas eu identifiquei uma ou mais dessas 5 feridas emocionais. E boa parte do trabalho que a gente fez para essa pessoa se abrir para uma relação, viver relacionamentos de mais qualidade, se tornar disponível emocionalmente, se deu em trabalhar essas feridas. Tá? Essa é uma parte central do trabalho. Eu vou repetir. Sem as suas feridas emocionais estarem curadas em dia, não haverá sucesso no amor. Quero que me traga alguém aqui que tem essas feridas não resolvidas e se sente realizada, segura ao lado de alguém. Não é definitivamente o que se observa, tá? A desconexão consigo mesmo tem a ver com esse tema? Total, Renata. Total. Tá? Fica aqui que tu vai entender. O que é uma desconexão comigo mesmo? Lembra da descrição que eu dei ali do parto? Né? Diante do parto, o cordão umbilical é cortado, eu me desconecto da fonte da vida. A relação com a mãe, gente, é a mais importante de todas. Principalmente quando o assunto é amor, relacionamento na vida adulta, tá? Porque o feminino, ele traz esse traço, né, do relacionar-se, do conectar-se, tá? O feminino é aquele que agrega, que une. O masculino já é um que desagrega, desune. O masculino vai falar mais, né, de ir pro mundo, de desbravar novos horizontes, uma coisa inclusive até mais sozinho. Já o feminino e mãe não. Então, portanto, se eu experimento lá uma desconexão com a minha mãe, e tem inclusive quando essa desconexão é muito impactante, ela tem até um nome para isso dentro das constelações familiares, que é o amor interrompido. Amor interrompido. Ou seja, há um corte abrupto nessa conexão com a minha mãe que interrompe esse fluxo de amor e ao interromper esse fluxo de amor promove um fechamento dessa criança, desse bebê para qualquer outra futura relação. E essa criança, bebê, e depois um adulto vai experimentar uma desconexão de si mesmo. Quem perguntou? Entendeu, Renata? Essa desconexão de você mesma, ela tem origem numa desconexão com seus pais, sobretudo com a tua mãe. A origem foi lá. Tu desconectou da fonte, tu desconectou de tudo. Tá? Como a gente resolve isso? Buscando uma reconexão com a tua mãe. E quando eu falo buscar uma reconexão com a tua mãe, pouco tem a ver com a relação que tu estabelece de forma literal e física com ela. Essa reconexão é possível estabelecer a partir do teu mundo interior, a imagem interna que tu tem da tua mãe. E existe técnica para isso, tá? Essa, por exemplo, é uma das minhas especialidades. Faço isso através das constelações familiares, faço isso através do Theta Healing, tá? Porque é super possível. Tudo sobre o teu mundo interno, os significados que você deu sobre aquilo que te aconteceu. Se foram significados negativos, né, de que houve uma desconexão, de que não é seguro eu estar disponível para me conectar com alguém, por quê? Porque quando eu estava disponível, essa pessoa foi embora, essa pessoa olhou para o lado, essa pessoa não estava ali. É por isso que eu me fecho. Isso é muito importante a gente compreender. Eu me fecho. Por defesa. Só que esse fechamento, gente, esse amor interrompido que eu estou trazendo agora, normalmente é experienciado ali até os 2, 3 anos de idade. Tu não tem nem lembrança disso. É quando tu era um bebezinho, às vezes tu estava no berço, às vezes a mamãe adoece, por exemplo, fica 2 dias no hospital. É suficiente para um amor interrompido ser instalado no teu ser. E aí, de novo, tu faz assim a criancinha. Não é seguro estar com o meu coração aberto e vulnerável para uma conexão. Eu preciso me proteger. A realidade não é segura. Não posso contar com as pessoas não são confiáveis. Uma série de percepções e significados são dadas às relações, fazendo com que eu me feche. Esse é, por exemplo, um dos grandes motivos, causas ocultas e inconscientes da indisponibilidade afetiva. Conhece esse termo? Eu falo bastante na minha página, porque a grande maioria de nós está indisponíveis para viver o amor, né?
No nível consciente estamos dispostos, né, ao desejo, ao sonho mas no nível mais profundo, nesse que eu estou tentando trazer para vocês, eu estou fechado para alguém. Não é o cabeção, um pensamento, uma ideia que manda, é o meu ser como um todo. E se houve um amor interrompido lá, meu coração vai estar assim. Eu posso estar na balada, nas redes sociais, com 50 contatinhos no meu celular. Mas meu coração pode estar assim, fechado. Se eu estou com o coração fechado, será que eu vou viver uma profunda conexão? Será que eu vou viver um amor? Vou construir uma família com solidez, com união, com cooperação ao lado de alguém? Não, é o que se observa. Por mais que eu force isso a partir dessa vontade consciente, o que se observa é que eu crio uma relação conflituosa, com desconexões e distanciamentos, aproximações e separações, distâncias, né? Como se não se sustentasse uma conexão, um vínculo mais profundo por um tempo mais longo. Respondi a tua pergunta, Renato? Sim. Tá? Concordo com você, eu estava assim, inclusive a mente a mil, deixando medos e inseguranças de viver por medo, fria para evitar qualquer coisa que venha me ferir. Sim, Renato, eu conheço muito bem esse sentimento, tá? Eu vivi esse amor interrompido com a minha mãe e me senti grande parte da minha vida e ainda me sinto em parte desconectado de mim mesmo, dos outros. Para mim ainda é um desafio me relacionar com o outro, há muito medo e insegurança ainda, embora eu tenha trabalhado bastante. Tá? Mas, enfim, poderia dizer que trabalhei bastante para estar dentro de uma relação hoje que eu posso dizer que ela é experienciada de uma forma madura, tá? Embora tenha todas as dificuldades que qualquer relação comum traga. Tá? Antes de eu entrar nas 5 feridas emocionais, tá? Que é esse coloridinho que a gente dá para essa falta, para essa carência vivida lá atrás, eu vou comentar com vocês, eu tinha uma mentorada minha aí, né? Que se alguém, eu estou oferecendo, tá, algumas vagas para uma sessão de diagnóstico comigo, com o meu time, né? Que é um encontro de aproximadamente 1h30, sem custos, onde eu ou meu time vai sentar contigo, a gente vai colocar a tua vida amorosa na mesa, identificando ali quais são os bloqueios e causas inconscientes que estão te gerando qualquer nível de limitação, que seja esse, e ali a gente vai criar um plano de solução personalizado e te mostrar uma forma de tu colocar esse plano de solução em prática, auxiliado e conduzido por mim dentro de um programa que tem duração de alguns meses, em que a gente combina encontros individuais comigo e com o meu time, assim como aulas semanais sobre temas como esse. Só que, claro, né, lá dentro é tudo muito mais profundo. Se tu tem algum interesse de participar desse processo seletivo, tu tem que preencher uma aplicação, um questionário que já vai trazer várias perguntas para tu refletir sobre a tua vida, e para isso tu comenta quero aqui. Tu comentando quero, tu vai receber um link lá no teu direct com a aplicação, tu vai clicar, preencher o formulário e aguardar. Tu pode ser chamado. Ok? Quero, tá? Só comentar quero. Vamos às 5 feridas emocionais, tá? Fiz uma introdução dessas faltas que a gente vive desde a infância. E eu comentei que a nossa criancinha dá um colorido para essas faltas. Quando meu pai se ausenta, quando a minha mãe não me dá atenção, a criancinha, via de regra, filtra isso através de 5 diferentes feridas, tá? E eu vou dar exemplos de cada uma delas para que tu busque, a partir do que eu vou compartilhar, te identificar, perceber, nossa, eu tenho muito dessa, não, tá? E essas 5 feridas são, de novo, rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Outra coisa, é comum nós termos mais de uma, então é bem provável que tu te perceba em mais de uma. Algumas pessoas se percebem, inclusive, em todas, porque de fato nós temos todas, só que em diferentes níveis. O que é mais relevante é a gente identificar aquela uma ou mais de uma e que me pega mais de jeito, que se eu for observar os meus relacionamentos, ela sempre esteve lá, sabe? Meio que estado latente, mas toda hora surgindo e ressurgindo e me trazendo sofrimento. Por que ela vai me trazer sofrimento, gente?
Porque quando eu tenho o nome já diz, né? Ferida. Se é ferida, né? Houve um machucado, uma dor que está aberto, né? Não é cicatriz emocional. Se fosse cicatriz, já estaria curado. Não é ferida. Está aberto. Então, essa criancinha lá experimentou, por exemplo, uma rejeição diante da mãe, uma fala, uma crítica, um julgamento. Essa mãe foi embora, ou um pai foi embora de casa, eles se separaram. E ela experimentou aquilo como tem algo errado comigo. Porque a criancinha é isso, tá? A criancinha ela é super egocentrada. Tudo ela acha que é ela. Se papai foi embora é porque eu errei em algum ponto. Tem um defeito em mim, eu atrapalho, tá? A criança cria toda uma fantasia egocêntrica muito limitada, tá? Por isso que a gente precisa, olhar para essa criancinha. Curar, acolher ela se tu quer viver bem o amor e a vida como um todo, tá? Como a ferida da traição se manifesta nos relacionamentos? Ju, ótima pergunta e fica aqui, tá? Eu vou falar de todas elas. Eu vou falar exatamente isso. Como essas feridas se manifestam nos teus relacionamentos, tá? Entende? Então, só que qual é a grande sacada? Não sei se esse é o termo, né? Qual é o grande ponto? Se o Cauê aqui tem uma ferida, por exemplo, da rejeição, imaginem que nós, tá? Vamos pegar um pouquinho o princípios da mecânica quântica, tá? Resumindo, nós somos uma antena no universo, tá? Todos nós possuímos um campo eletromagnético, tá? Que é um campo vibracional, é uma onda que possui frequência, tá? Ela é formada por átomos, então nós não passamos de um amontoado de átomos, e esse átomo, cada átomozinho tem dentro dele informação e um campo eletromagnético. Talvez você já tenha visto aquela imagem, né? O que é um campo eletromagnético? Eletro envia sinais, magnético atrai. Por isso a ideia de uma antena. Então o Cauê aqui tem um monte de átomos que tem um monte de informação. Que informações são essas? Tudo que eu sou, tudo que eu vivi, toda a minha história, as minhas crenças, todas as minhas experiências, traumas, tudo isso está dentro de mim. Então se o Cauê, por exemplo, tem a ferida da rejeição, o que a ferida da rejeição vai dizer? Eu sou rejeitado. Eu sou rejeitado. Eu sou rejeitado. Imagina que a minha anteninha vai mandar isso para o universo. Eu sou rejeitado, eu sou rejeitado, eu sou rejeitado, eu sou rejeitado. Quem será que eu vou atrair para uma relação? Alguém com potencial de me rejeitar. Tá? Dá match, um encaixe perfeito. Entende? A fechadura com a chave. E vice-versa. Eu também vou ter níveis de comportamento que vão tocar exatamente na ferida daquela pessoa. Né? Tem um colega meu aí de profissão que usa um termo que eu acho que se encaixa bem nisso, né? Ele diz que existem sim as almas gêmeas, mas também existem o trauma gêmeo ou a ferida gêmea da match, tá? Não à toa a gente sempre vê, né, o agressor se conectar com a vítima. Não é à toa, né? Existem até falas dos agressores mesmo, desses até mais pesados, que eles saem na rua e dizem que eles conseguem perceber nitidamente, energeticamente, que aquela pessoa é frágil, é uma vítima. Por quê? O campo dela está emanando isso, sem nem você nem perceber. Porque a gente atrai um parceiro a partir de 2 níveis, tá? Um nível é esse, né? O parceiro é bonito, é inteligente, é divertido, né? Esse é o nível mais... tá na superfície dos meus pensamentos, eu fico buscando ali as características, os gostos deles. Ok, esse é um nível mais consciente. Mas existe um segundo nível inconsciente. E nesse nível inconsciente, né, o que vai determinar, o que vai gerar atração no outro, é o meu conteúdo inconsciente. E se meu conteúdo inconsciente traz feridas, dores e traumas, é esse nível de conexão que eu vou estabelecer com o outro. E via de regra, é assim que a gente sai da infância. É assim. Porque, de novo, a criancinha é um serzinho muito vulnerável, com uma capacidade de cognizar e compreender a realidade muito limitada. Então ele cria um monte de fantasias, atribui significados negativos a coisas que nem foram tão agredidas, tão impactantes, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente traz uma ideia de trauma, muitas vezes a gente acha que trauma é aquele evento abrupto, será? Como um assalto, entra um assaltante no banco, eu entro ali em estado de choque, ele vai embora, isso é um trauma. Não. Muito menos do que isso nos traumatiza, sobretudo na infância, sobretudo diante de uma criança.
Não atender as necessidades de uma criança é suficiente para traumatizá-la. Tu pode traumatizar alguém por ser violento com ele ou por negar um copo de água. Entende? Então não estou dizendo que os pais de vocês, por exemplo, foram necessariamente violentos ou maus. Não. Pais super protetores que tentam dar tudo para aqueles filhos também. Essa criança também vai sair com traumas da infância. Às vezes são eventos na escola, um coleguinha que provoca, eu me sinto excluído, eu não faço parte. É um dia, cansei de atender clientes assim, é um dia que o pai esqueceu de buscar a criança na escola. E ela ali pequenininha, frágil, meu pai não chega, e via todos os outros pais pegando todas as crianças, ela sente ali medo, insegurança, fica só ela no colégio, cadê meu pai? Ela experiencia aquilo como a Terceira Guerra Mundial. A fonte de proteção da vida não está aqui. E ali já cria, né? Possivelmente um bloqueio paterno. Não é seguro confiar nos homens. E eu vou projetar isso lá para a fase adulta. Vou me aproximar de um homem assim, ó. Internamente não é seguro confiar nos homens. Eu vou me entregar, mas é só um pezinho. O outro eu vou botar atrás, porque aquela vez papai lá me deixou na mão, fiquei em todo aquele perigo. Aqui de novo não. Tu não pensa isso no nível consciente, tá? Mas eu tô didatizando para tu compreender como isso acontece. Ok? Tá fazendo sentido, gente? Então vamos lá. Lembrando que amanhã, 19 horas, vai ter outra live. Eu vou falar da teoria do apego. Semana do Dia dos Namorados, hein? Ok, vamos às feridas emocionais? Essa aula do Cauê tem muitos ouros. Só aqui recapitulando tudo que aprendi na mentoria. Ó, a Gia é uma mentorada minha. Esse é o tipo de aula que eu dou lá na minha mentoria, só que na mentoria, gente, aqui eu só vou teorizar, só vou explicar as feridas emocionais. Na teoria, eu entro com as técnicas de cura energética pra gente liberar essas feridas. É outra história, porque vocês vão sair dessa live, preciso dizer, com mais consciência, mas o inconsciente de vocês vai permanecer intacto. Se há ferida, dor e trauma aí, vai seguir no mesmo lugar. Vocês vão entrar com uma técnica que libere isso, tá? Na minha mentoria eu faço isso. Aí, de novo, comenta quero aqui se tu quer participar do processo seletivo para a sessão diagnóstica, onde eu apresento ela, ok? Vamos lá, vou falar da primeira ferida, então, da rejeição. Qual é a frase central de quem tem essa ferida? Pega bem, presta atenção, se quiser anotar, anota. Eu me sinto invisível, como se não tivesse valor. Vou repetir. Quem tem a ferida da rejeição, a frase, a crença central que essa pessoa carrega, não estou dizendo que necessariamente ela pense nisso, muitas vezes pensa, mas essa é a ideia. Eu me sinto invisível, como se não tivesse valor. Aí uma observação, né? Normalmente é uma pessoa que cresceu em um ambiente frio, com rejeição explícita ou velada, ou ausência física e emocional, sobretudo nos primeiros vínculos. Lembra que eu falei lá? Até os 2, 3 anos, tá? Essa ferida, gente, principalmente rejeição e abandono, ela se dá até os 3 anos de idade. Por isso que são as feridas mais fortes e, via de regra, todos nós temos, tá? Quanto mais novinho nós somos, mais suscetível a esses abalos e dores a partir da desconexão. Certo? Conforme a gente vai envelhecendo, por exemplo, o Cauê de hoje, agora, não é bem assim para me traumatizar, né? Eu já tenho uma série de mecanismos de defesa, já tenho uma estrutura de ego, né, para me defender, para me proteger da realidade. Então, não, agora quando eu sou um cristalzinho ali frágil, que não sustento nem a cabeça, a distância física é suficiente para essa criança desenvolver uma ferida da rejeição, tá? Maior medo: ser rejeitado e de não existir para o outro. Nos relacionamentos, tá? Ferida da rejeição nos relacionamentos. Dificuldade de confiar e se abrir. Pode sumir emocionalmente e repentinamente. Baixa autoestima e sentimento constante de inadequação. Tolera a solidão mesmo que sofra, pois acredita que não será aceito como é.
Nossa, essa descrição tá muito boa, tá, gente? Esse é o rejeitado nos relacionamentos. Na teoria do apego, que eu vou trazer amanhã, normalmente a rejeição traz bem o apego evitativo. Sabe aquela pessoa que é sempre meio que distante? Que tu não consegue te conectar profundamente com ela? Se ela se sente desconfortável, insegura, a tendência é ela se isolar, se distanciar. Normalmente quem tem a filha da rejeição, ela é sempre ela que vai embora das relações. Ela rejeita antes de ser rejeitada. Na iminência ali dela perceber que pode ser rejeitada, ela pula fora antes. Tá? Então, quem tem a ferida da rejeição emite insegurança. Normalmente é uma pessoa insegura, ansiosa, tá? Distanciamento e autossabotagem. Quem tem a ferida da rejeição tem uma tremenda dificuldade de acreditar nos seus potenciais, de acreditar no seu valor, de colocar eles para o mundo, de celebrar as suas conquistas. Ele é muito desconfiado, inclusive, sobre si mesmo. E, de novo, o rejeitado tenderá a atrair o que nos relacionamentos? Mais rejeição. Relações com todo esse distanciamento que eu trouxe aqui. A Carol já botou, meu Deus, isso veio muito forte para mim. Entendeu? Vamos pro próximo? Ferida do abandono. Qual é a frase central, a crença central da ferida do abandono? Lembrando que são 5, tá? Falei a primeira, da rejeição, vou falar agora do abandono. Eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo de ficar sozinho. Tá? O abandonado. E aí é bom falar, tá, gente? Não é que ele foi necessariamente abandonado, esse é o ponto. Ele interpretou aquilo que aconteceu na infância como abandono. Existem pessoas que cresceram num lar onde havia nutrição, afeto, condições bem razoáveis, e ela carrega essa ferida. Tinha, de repente, uma irmã, aí quando davam atenção, para quando ela era mais velha, nasceu uma irmã ali, a atenção dos pais naturalmente foi para aquele serzinho, que está muito mais fácil e vulnerável. Ela se sentiu abandonada sozinha, tá? O medo da solidão permeia muito quem tem essa ferida. Ela se sentiu abandonada, ou seja, outra coisa é mais importante do que eu. Outra coisa é mais importante do que eu. Aí imagina, quem vai para os relacionamentos... Bom, vou trazer aqui a fala, tá? Então, eu tenho medo de ficar sozinho. O abandonado cresceu em um ambiente de ausência emocional dos pais, perdas e mudanças bruscas. É muito comum experimentar numa separação, quando um dos pais vai embora, ali tu experimentar um abandono. Maior medo, ficar só. Nos relacionamentos, abandono, nos relacionamentos, se apega rápido demais por medo de que o outro vá embora. Se autoabandona para agradar, ou seja, esquece de si, né? Dificuldade de ficar distante do parceiro. Tolerância excessiva de desrespeito do parceiro. E muita fantasia sobre esse parceiro. E curiosamente a gente observa que as mulheres tendem a ter mais dessa ferida. Se a gente pegar a teoria dos apegos que eu vou trazer amanhã, a gente vai ver muito a mulher nessa ferida do abandono, ou seja, se apegando rápido, com medo de que o outro vá embora, se abandonando para agradar, dificuldade de ficar distante do parceiro, se está distante muitas vezes surge ali um ciúmes e tudo mais, tolerância excessiva ao desrespeito do parceiro e muita fantasia sobre ele. Aí imagina, do outro lado está o homem com a ferida da rejeição, normalmente num apego evitativo, que é aquele que é distante, que não quer conexão, que não quer vínculo, não... É uma matemática maluca, né? É como se ambos quisessem coisas opostas. É o que a gente mais vê por aí de relacionamentos, né? Quando o quê? Quando essas feridas não estão resolvidas. São elas que vão orientar a nossa vida e por isso que eu digo, vão nos levar à frustração.
não vai durar. Posso até me conectar quando eu acho, nossa, agora as coisas entraram no trilho, né? Não dá mais de alguns meses, é o que se observa. Algo acontece de novo, eu vou para esse lugar de insegurança, de desconexão, não é? Ok? E aí o abandonado emite o que? Da forma que a gente percebe ele: carência, ansiedade e insegurança. Ok? Vamos para a terceira das 5 feridas emocionais. Falei da rejeição, falei do abandono, vou falar agora da humilhação. Qual é a crença central de quem tem a ferida da humilhação? Eu sinto vergonha de quem eu sou. Eu sinto vergonha de quem eu sou. Na ferida da humilhação, tá? Essa criança cresceu em um lar em que a criança era muito exposta, envergonhada e julgada, com repressão de desejos. Né? Frase do tipo: engole o choro, isso é feio. Maior medo, perder a liberdade. Nos relacionamentos se sabota quando as coisas vão bem. É como se ele pensasse: isso não é para mim. Será que eu mereço tudo isso? Tá? Aceita pouco, pois sente que não vale muito. Dificuldade em se posicionar, em expressar seus desejos e limites. Atrai relações em que se sente diminuído, calado e ignorado. É comum ele atrair, sabe, desvalorização do parceiro. Sabe, um parceiro que debocha dele, que critica. Inclusive, quem tem filho da humilhação, é muito comum sofrer bullying nos tempos de escola, faculdade. Porque, de novo, lembra o que eu trouxe? A ferida que eu tenho é como uma antena. Eu sou humilhado, eu mereço ser humilhado, eu mereço ser humilhado. Então, eu vou chegar num ambiente, escola, seja lá o que for, eu vou atrair mais da humilhação que eu vivi nos primeiros anos de vida. Todos os lugares que eu for, eu vou atrair isso. Esse é o ponto. A tua ferida vai ser sempre replicada. Tá fazendo sentido, gente? Falem algo aí para ver se vocês estão vivos, estão comigo. Tá? O que quem tem a ferida da humilhação emite? Culpa, desvalorização e submissão. Quem tem a ferida da humilhação, assim como a ferida do abandono, tá? É muito comum se tornar submisso. Ok? Vamos para a da traição. Alguém tinha perguntado da traição. Chegou da traição agora. 4ª das 5 feridas. Traição. Qual é a crença central? A frase: eu preciso ter o controle ou serei traído. Eu preciso ter o controle ou serei traído. Cresceu em um lar de promessas quebradas, mentiras, se sentiu enganado e usado por quem confiava. Maior medo: ser enganado ou perder o controle da situação. Nos relacionamentos, dificuldade de delegar e confiar. Ser excessivamente dominante e autoritário. Aqui o ciumento se enquadra muito, tá? Exige uma lealdade absoluta e duvida muito do outro. Quando magoado, se sente traído profundamente, mesmo que em pequenas coisas. Emite desconfiança, tensão e controle. São os controladores. Os traídos são os controladores desconfiados. Ok? Karine, quanto tempo? Boa noite. Seja bem-vindo. A live vai ficar gravada, tá? Aproveito para avisar vocês. Amanhã tem outra live às 19 horas, onde eu vou falar do apego evitativo.
E, ok, vamos para outra ferida. Da injustiça. Qual é a crença central da ferida da injustiça? Nada nunca é justo comigo. Cresceu em um lar frio e muito exigente, com cobranças excessivas, perfeccionismo e falta de reconhecimento. Maior medo: ser injustiçado e parecer fraco. Nos relacionamentos, dificuldade de demonstrar afeto, frieza emocional e racionalização dos sentimentos. Cobra muito o parceiro. Se magoa e finge de que está tudo bem e se afasta quando se sente injustiçado. Emite dureza, rigidez e frieza. Quem tem a ferida da injustiça, a gente normalmente sabe aquela pessoa toda certinha, tem uma ideia muito do certo e errado, de vou fazer justiça, mas é óbvio que ela sempre se perde aí. Tende também a atrair causas a serem defendidas. Está muito ligada nessa ideia do injusto e frequentemente acha tudo injusto. Escrevam aqui se identificaram em qual ou quais feridas. Eu repito, gente, enquanto a gente carregar uma dessas feridas, porque muitas vezes o que acontece, né? A gente acha que a gente quer escolher determinado parceiro, só que quem acaba escolhendo um parceiro não é a nossa vontade, não são os nossos gostos, são as nossas feridas. Até as feridas estarem resolvidas, são elas que vão dar match com um parceiro. Elas têm muito mais força do que uma lista, de novo, de pré-requisitos. Quem aqui não se apaixonou alguma vez por uma pessoa meio que improvável, ou sente uma atração muito grande por alguém, mesmo sabendo que, nossa, esse lugar aqui não é o meu, essa pessoa não me agrega, ela tem várias questões, mas algo me puxa para lá. Esse algo que te puxa são essas dores que eu estou trazendo aqui. A Dani botou: Cauê, pode fazer um breve resumo em uma frase de cada uma das 5 de novo, por favor? Nossa, em uma frase é difícil. Eu vou falar só da frase da crença central de cada um, tá? E de como eles são nos relacionamentos. Então vou falar de novo da rejeição. Rejeição: eu me sinto invisível, como se não tivesse valor. Rejeição nos relacionamentos: dificuldade de confiar e se abrir. Pode sumir emocionalmente. Sabe aqueles pessoas que dão sumiços, fantasma? Baixa autoestima e sentimento constante de inadequação. Tolera a solidão mesmo que sofra, pois acredita que não será aceito como é. Tá? Abandono. Frase central: eu tenho medo de ficar sozinho. Nos relacionamentos, se apega rápido demais por medo do que o outro vá embora. Se autoabandona, esquece de si para agradar o outro. Dificuldade de ficar distante do parceiro. Tolerância excessiva ao desrespeito. E fantasia muito o parceiro, a relação, sabe? Cria uma ideia, enxerga no parceiro, bota uns coloridos que ele não tem. Sabe aquela pessoa meio cega? Todo mundo de fora olha e vê que, cara, estranho esse parceiro ou parceira. E ela, não, que vai mudar, ou ele, não, entendeu? Humilhação. Frase central: eu sinto vergonha de quem eu sou. Nos relacionamentos, se sabota quando as coisas vão bem. Como se internamente pensasse, isso não é pra mim, é demais, será que eu mereço? Aceita pouco, pois sente que não vale muito. Dificuldade em se posicionar, expressar desejos e limites. Atrai relações em que se sente diminuído, calado e ignorado. Tá? É muito comum ele atrair também desvalorização do parceiro, ser constantemente criticado, deboche, ser rebaixado, sabe? Traição, frase central: eu preciso ter o controle ou serei traído. Nos relacionamentos, dificuldade de delegar e confiar. Ser excessivamente dominante e autoritário. Exige uma lealdade absoluta e duvida muito do outro. Quando magoado, se sente traído profundamente, mesmo que em pequenas coisas. Aqui o ciumento cai, né? Como uma luva. Injustiça: nada nunca é justo comigo.
Nos relacionamentos, dificuldade de demonstrar afeto, frieza emocional e racionalização dos sentimentos. Cobra muito o parceiro. Sabe aquela pessoa que quer mudar o parceiro? Se magoa e finge de que está tudo bem e se afasta quando se sente injustiçado. Ok, Dani? Foi bom dar essa recapitulada. Pegaram isso, gente? Se eu tenho a ferida da injustiça, o que eu vou atrair mais? Nas minhas relações? Mais injustiça. Ao invés de atrair mais amor, o que eu preciso então, Cauê, para atrair mais amor? Para abrir espaço para o amor? Tirar de dentro de mim tudo que não é amor. Crenças limitantes, essas feridas emocionais. Cobrei demais e agora ele quer a distância, entende? Pega da traição mesmo, sabe o controlador, gente? O ciumento deseja inconscientemente que o parceiro vá embora. Sabiam disso? Para que a história dele de abandono ou traição se repita. Essas nossas feridas, gente, elas são cabulosas. A gente vai encontrar uma forma inconsciente de recriar ela, desde o momento da atração, porque, gente, tu chega num ambiente, numa festa, vamos imaginar que tu chegou, terminasse uma relação, estás um tempo sozinha, nossa, tô louco pra me relacionar, agora eu vou dar sorte, tu vai num bar com um amigo, com uma amiga, aí tu entra no bar e de repente, pum, bate o olho no homem, e aí sente algo e pensa, agora vai, é ele. Gente, o inconsciente de vocês, numa fração de segundos, fez uma leitura perfeita daquele ambiente e sabe exatamente a pessoa que se conecta ao seu conteúdo inconsciente. Se é um conteúdo que não foi visto, resolvido e curado, é a partir disso que tu vai gerar magnetismo. E é meio óbvio reconhecer que esse conteúdo vai abrir espaço para o amor ou vai me afastar dele? Vai me afastar dele. No profundo não é bem me afastar, tá? Porque a ideia ainda é me aproximar, porque eu gero atração para alguém e essas questões vêm à tona justamente para elas virem à tona, virem para a superfície, para eu conseguir enxergar elas e ter uma nova oportunidade de resolver, porque muitas vezes o Cauê aqui com 40 anos não lembra o que aconteceu lá, um amor interrompido com a minha mãe quando eu tinha 2 anos, mas meu inconsciente lembra. E ele usa dessas relações para trazer esses elementos para a superfície e eu poder resolver. Aí eu, uau, que dor de rejeição, de onde é isso? Aí se eu busco ajuda com alguém capacitado, experiente, com técnicas apropriadas, ela consegue, eu vou dizer que esse é o meu trabalho, soltar essa carga, essa dor da rejeição, para que depois dali eu não tenha mais ela. Aí eu paro, a minha antena começa a emitir uma outra informação, já não é mais rejeição. Só que normalmente o que acontece? A gente vive essa rejeição lá na infância, aí não resolve. Aí quando vê, como eu estou já como uma anteninha atraindo mais rejeição, na adolescência cai num lugar onde eu me sinto rejeitado, sei lá, no negócio da faculdade lá me sinto excluído do grupo, aí tem um primeiro relacionamento, a pessoa me rejeita, vai embora, aí mais uma carga. A gente vai sobrepondo um monte de ferida emocional, aí nos meus 20 e poucos anos inicio uma relação de novo, ali vem uma decepção amorosa, mais uma carga. Quando eu chego lá na idade, né, que a maioria dos meus clientes tem, 35, 40 anos, eu estou com um negócio desse tamanho aqui, ocupando espaço no meu coração. Para alguém novo chegar, o que essa pessoa precisa, gente? Espaço, certo? Tem que ter espaço no meu coração para alguém conectar para o lugar e a gente viver algo. Se meu coração está cheio de coisa que eu estou arrastando há anos, não tem. Não vai conectar. Faz sentido? E aí, de novo, se alguém quer, me ajuda para resolver. Não só isso, que nem a Gi colocou lá, né? A Gi participou da minha mentoria. Se alguém quer ajuda para resolver não só essas questões, mas muitas outras mais que estão por trás de eu não me realizar no amor, comenta quero aqui, receba um link de uma aplicação, preencha lá um questionário. Quem está assistindo a live gravada é a mesma coisa, é só comentar quero, tu vai receber o link. Tu preenchendo esse formulário, tu pode ser escolhido para uma sessão de diagnóstico comigo ou com alguém do meu time, sem custos, tá? 1h30 a gente só vai mapear, botar toda a tua vida amorosa na mesa. Já só aí tu vai, nossa, ganhar clareza sobre muitas questões, mas só clareza. Preciso te
dizer que se tu não entrar com uma técnica terapêutica, teu inconsciente vai seguir o mesmo, né? Por isso que lá eu te apresento essa forma de tu caminhar junto comigo por alguns meses pra gente resolver de fato essas questões e tu aos poucos ir te abrindo pro amor, tá? Porque é um processo resolver isso. Que nem eu falei, gente, quando tu começa a investigar a tua vida, tu vai ver que tu viveu uma rejeição, um abandono em muitos lugares. Numa amizade com não sei quem, no trabalho eu sinto que meu chefe prefere a outra pessoa, parece que dá mais tarefas para ela, o outro ganhou um momento e eu não ganhei. Em todos os lugares tu vai ver várias experiências onde tu te sente do mesmo jeito, mudam os personagens, mudam as cenas, mas o teu mundo interior fica se repetindo. Já ouviram falar do looping emocional? É basicamente isso. Loop emocional é quando a gente fica preso a internamente, isso aí tá lá na neurociência, entende? Existem no nosso cérebro vários caminhos neuronais, e esses caminhos neuronais é tipo, quanto mais tu percorre eles, mais eles vão se sofisticando, se fortalecendo, e mais tu tem uma tendência de ir pelo mesmo caminho. Então, se eu vivi muito ali a dor da rejeição e tudo mais, eu vou tender a ir para aquele caminho infinitas vezes, repetidamente. Até que eu use técnicas para liberar isso e abrir outros caminhos da aceitação, da compaixão, do amor próprio, da autoestima. Ok? Qual é o padrão de quem se interessa pelos caras arrogantes? Então, quem é arrogante normalmente é alguém que te desdenha, né? Aí pode ser alguma dessas feridas. Porque o arrogante é muito relativo, né? Alguém que se coloca como maior, né? Mas o arrogante é alguém que carrega uma grande dor. Esse é um ponto. É um instrumento de defesa a arrogância, né? É tipo um não preciso de ti. O arrogante traz essa narrativa de no nível inconsciente, né? O ponto é como tu te sente diante disso, a ferida que tu precisa explorar e resolver ela. Ok, quando se aproxima um cara arrogante, como eu me sinto, né? Desvalorizado. A palavra que vier na tua boca agora, eu posso te garantir que não é a primeira vez que tu sentiu ela. Existiram outras mais, e a gente consegue resolver quando a gente acessa as primeiras. Quando vê lá, tu vai ver que na infância, nossa, eu tinha um priminho que era arrogante, sabe? Eles brincavam e tal, e me deixavam de lado porque eu era mais novinho ou novinha. E lá eu me sentia desvalorizada, que nem eu me sinto com todos os homens que eu me relaciono na fase adulta. É assim, gente, que a coisa se origina. Maravilhoso, sempre incrível, Cauê, obrigado. E quando a gente se encaixa em quase todos, então eu falei, né, que nem eu trouxe, é comum porque a gente tem todos eles, mas é interessante perceber, sobretudo, observa as suas relações mais atuais agora. Qual dessas feridas te pega mais? Porque normalmente o que está surgindo agora é o teu inconsciente dizendo que é o conteúdo que está mais pronto para ser resolvido. Ok, meus queridos? Já preenchi, colocou a Gi. Então, Gi, é só aguardar, tá? A gente tem uma lista grande. Ok. Meus queridos, é isso. Sinto que é suficiente, deu exatamente 1 hora. Amanhã, 19 horas, tem outra live. A gente vai falar da teoria dos apegos, vai falar da carência. Então, bota o alarme aí. Essa aqui vai ficar gravada. E gratidão a todos. Até breve.